Alô galerinha, você é a geração concurseira do Colégio de Concursos de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez aqui diretamente de Fortaleza, na companhia do mestre Luciano Brando, falar um pouco sobre Venezuela. Venezuela, vamos falar um pouco sobre energia e combustível, que é o assunto do momento. Mas antes de mais nada, profzinho, Guarda Municipal oficializada nos turnos manhã e noite, foi agora oficializado agora dia 22, ontem, né? Isso próximo. Está oficializado turno manhã e noite. E olha só galerinha, no dia 5 de junho, manhã, tarde e noite, estaremos aí com aula inaugural para a turma da galera da Guarda Municipal do Eusébio, não é isso, prof? Opa, é sim. Prof, qual a importância para o aluno se preparar para isso? Porque já foi sondado que vai sair esse edital para a Guarda Municipal de Eusébio. Antes, com antecedência. É o seguinte, nós estamos em ano eleitoral, ok? Então muita gente imagina, ano eleitoral não pode acontecer concurso. Mito, engano, vai te informar. O concurso pode acontecer até uma semana antes da eleição, uma semana depois. Se for um concurso de caráter federal ou estadual, vai atrasar ou dificultar o processo da posse, porque só pode haver nomeação 3 meses antes e 3 meses depois do pleito eleitoral. Mas concurso de município interfere em nada, absolutamente, muito pelo contrário, tá? Os prefeitos são muito importantes no processo eleitoral brasileiro, são a base do governo do estado, a base do governo federal, existe o fundo de participação dos municípios. Então, muitos municípios vão liberar e estão liberando edital. Principalmente no caso de Fortaleza e Eusébio, o Eusébio é colado em Fortaleza, cara. Você dá um espirro, tá dentro do Eusébio, dá outro espirro, voltou para Fortaleza, né? É uma guarda municipal que já porta arma de fogo, já tem uma legislação definida. Fez um concurso em 2009, fez outro concurso em 2013. O último edital, que trata de atualidades, é um conteúdo programático muito enxuto, né? Dá para você ver o programa com folga, e se nada disso bastasse, nada disso lhe convencesse, vamos lá. Primeiro lugar do Detran foi da onde, show? Olha, prof. Humberto, João Pessoa Paraíba, da Aracati, nosso aluno Tiradentes concurso. Tiradentes concurso também aí. E também foi terceiro colocado em Rússia também, prof, ele também. E vários lugares, primeiro, sexto, mais ocorre risco aí, Aracati. Sabe quantas aulas gerais deu para Aracati? Vamos pensar? Uma aula, o aulão beneficente lá na Tele Brasil, uma aula. Tivemos várias aprovações, viu, na Aracati? Vamos imaginar, aprovações, várias. A gente fez uma aula, uma só, e teve um monte de aprovação. Mérito do aluno, mas se você não tiver um corpo docente, antenado, sabendo o que é que acontece, o caminho das pedras, não ajuda não, hein? Uma aula. Agora, tu imagina se tu vier fazer o curso preparatório aqui. Então, galera, só no caso, ratificando assim, nós tivemos a primeira colocação, no caso lá de Aracati, lá, foi o Humberto, João Pessoa Paraíba, no Detran, e tivemos várias aprovações da Guarda Municipal agora recente, que um concurso está com menos de um mês. Exatamente. Várias aprovações de alunos aqui do Colégio de Concurso. Para a Guarda Municipal. Guarda Municipal. Que eu lembro com certeza, 6º lugar e tal. Foram muitos alunos, muitos aprovados sim. Tá. Então façam como esses alunos que se prepararam com antecedência e também não desmotivaram. E é isso aí, galerinha. Então, Guarda Municipal de Eusébio, dia 5, manhã, tarde e noite, aula inaugural. E ainda dá tempo de você se matricular na Guarda Municipal, que estamos com turma oficializada manhã e noite, que começou ontem, 22. Hoje são 23 de maio. Então vem de Tiradentes, vem efetuar a matrícula. Agora com vocês, Luciano Brando, mandando ver Venezuela. Olha só, energia e combustível, que é um assunto do momento. Bora lá, meninos. Nós já falamos anteriormente sobre a política da América Latina. Nós falamos da Venezuela. Tá? Por que a Venezuela de novo? Brando, de novo, da Venezuela. É a bola da vez. Bola da vez. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo bruta em petróleo. Tá? O litro da Venezuela não pode nem ser contabilizado em real, porque 160 litros de gasolina na Venezuela custa 1 centavo de real, 3, 4, 5 centavos. Não é 1 litro, é 160 litros. Aí você compara com o valor da gasolina no Brasil, por isso a comparação com a Venezuela. Aqui em Fortaleza nós temos o quê? 4,70? Já está R$5. Já tem posto com 5,19 por litro. O agravante disso é que a gasolina no Brasil, no nosso caso, né, sai lá do posto da Petrobras a R$1,30, R$1,40. Vamos esticar esse valor, R$1,70. Caríssimos alunos na ação concurseira. Como é que se transforma R$1,70 em 5,10? Que mágica, que matemática é essa? Eu tenho noções de economia, por
conta da faculdade, de atualidades, muita gente tem noção de economia, mas matematicamente essa conta não casa, não bate. Não bate. Ah, é a carga tributária. 56% desse valor é carga tributária. Então, você pega 1,70, acompanha matematicamente 1,70, 50%, vamos arredondar para facilitar o meu cálculo, tá? 1,70, 50%, 85 centavos. Isso vai dar R$ 2,30. A gasolina está 5,10. Tá faltando coisa aí, tá? Muita. Imposto estadual, ICMS. Imposto municipal, ISS. Vamos somando. Margem de lucro dos postos. Custos de infraestrutura. Custo de pessoal. Ainda assim, essa conta não fecha. Não fecha porque existe uma carga tributária somada. Existem alguns casos, dependendo do estado ou do município, bitributação. Bitributação, cobrar 2 vezes o mesmo imposto sobre o mesmo serviço, tá? E aí, esse é a realidade do Brasil. O estranho, se nós pegarmos a gasolina do Brasil e vendermos para a Argentina, a nossa gasolina é vendida a R$ 1,89. Peraí, agora não rolou. Por que a nossa 5,10 lá é 1,89? Mercosul, né? As tarifas especiais, chamada TEC, Tarifa Externa Comum, uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, isso faz com que os impostos para o mercado externo, quando você vende daqui para lá, sejam menores, né? E aí é nesse mote que a gente começa a falar da Venezuela. A Venezuela é uma república muito estranha, né? Quando Chávez tomou o poder, você já assistiu outras videoaulas da gente, da galerinha, né? E quando Chávez chegou ao poder em 98, a primeira coisa que ele vai fazer é trocar o nome do país. Era Estados Unidos da Venezuela. Aí ele troca para Estado Bolivariano da Venezuela, né? Tranquilo? Começa a perseguir os inimigos políticos, torna a Venezuela um regime unicameral, não tem lá uma separação entre o Senado e a Câmara de Deputados, é uma coisa só. Associado a isso, ele usa o petróleo como moeda política, né? Implanta à força o socialismo, que ele chama de bolivarianismo, ou socialismo do século XXI. Quem não concordar com isso é preso, é extraditado, é morto. Existe uma prisão chamada Tumba, né? Embaixo do Palácio da Justiça da Venezuela, que você não tem acesso à luz, não tem acesso a som, né? Os direitos humanos não aparecem por lá estranhamente, né? É estranho essas questões da Venezuela. E o mandato da Venezuela é de 6 anos, prorrogável por 5 reeleições consecutivas. Caraca, então, se alguém conseguir se reeleger, show lá, você fica 30 anos no poder. Tá, 30 anos no poder. 2013, Hugo Chávez morre e faz o seu sucessor, o senhor Nicolás Maduro, que segue na mesma linha de Chávez, o chamado socialismo político populista. Só que, para que seja uma democracia de verdade, nós temos que ter uma oposição. Não dá para agradar todo mundo, né? Vou usar uma frase bem comum. Jesus agradou todo mundo? Não. Qual foi o resultado? Foi morto. Não agradou todo mundo, tá? Existe uma unanimidade, uma religião que agrada todo mundo? Não. Existe um governo que agrada todo mundo? Não. Mas existe uma diferença entre não agradar todo mundo e não agradar quase ninguém. Atualmente, Nicolás Maduro estava com um índice de rejeição de 80%. 80%. No frigir dos ovos significa o quê? De cada 10 pessoas, 8 têm ódio de Nicolás Maduro. Ele é o segundo presidente mais odiado da América do Sul. Agora adivinhem vocês quem é o primeiro, show? É esse mesmo. Temer. Esse. Está com 86% de rejeição. Tá? É o homem, no momento, presidente mais odiado, mas isso é uma questão temporal. Uma hora isso pode mudar, pode inclusive piorar, melhorar, né? As coisas estão acontecendo, aí atualidades. O cara com 80% de rejeição na Venezuela, ele antecipa as eleições, tá? A Venezuela tem uma estrutura política estranha. Na metade do mandato, a cada 3 anos, acontece o chamado referendo revogatório. A população é consultada para ver se o governo continua ou não continua. Mas você está com a máquina administrativa na mão. O governo da Venezuela criou uma milícia, o povo armado, civil armado,
pelo governo para combater civil, ou seja, é cidadão venezuelano matando e combatendo cidadãos civis. É o prenúncio de uma guerra civil. Vamos ver o que é que vai dar lá. Aí ele antecipa as eleições que eram para ser em maio, né? Era para ser em outubro. Aí ele puxa para abril. Não, abril não deu certo, ele puxou para maio. Dia 20 agora, hoje é 24, dia 20, domingo agora, houve as eleições. A maior abstenção da história da Venezuela. A população decidiu não ir, porque não acredita no processo. E lá o voto é voluntário, você vai se você quiser. Agora, se a população não vai, né, a minoria decide a vida da maioria. Aí o que aconteceu? Ele foi reeleito. Foi reeleito. Na mesma semana, no mesmo cenário, já veio para o Brasil mais de 50 mil venezuelanos. Esses caras estão vindo para o Brasil a rodo. Rondônia, Roraima, Acre. As moças que são na Venezuela, médicas, engenheiras, enfermeiras, administradoras, estão vindo para o Brasil, estão se tornando garotas de programa, estão se prostituindo. Nas ruas de Boa Vista são chamadas de 80, que é o nome espanhol para 80, que é quando elas cobram um programa. Tá? Estão atravessando a fronteira por onde dá, mas isso é a população pobre da Venezuela. A população que ainda tem dinheiro, ainda está sobrevivendo na Venezuela, está indo para Guiana Francesa, República Dominicana, está indo para o Chile, está indo para a Colômbia, né? Porque o regime de Nicolás Maduro está insustentável. Pô, mas qual é a conexão disso com combustível? Venezuela é um dos maiores produtores de combustíveis do mundo. E aí, como o preço do petróleo está barato no mundo, como assim barato? Tá? Queria só dizer para vocês, o preço do petróleo está vivendo uma crise de superprodução desde 2014. Superprodução. E se aumenta a produção, qual é a tendência do preço? Cair. E a Venezuela vive de quê? De venda de combustível. Se o preço do combustível cai, qual é o problema da Venezuela? Ela quebra. Empresas fecharam, o povo está fugindo, gente sendo preso, iminência de guerra civil, aumenta a violência na maior favela da América Latina, que é Cretari. Caracas é a capital mais violenta do mundo, não é da América Latina, é do mundo. E aí, o golpe de misericórdia, a Venezuela está suspensa do Mercosul. E existe a possibilidade de uma moção de a Venezuela ser expulsa do Mercosul. Existe essa possibilidade. Essa crise começou desde 2016, quando a Venezuela foi afastada da presidência pro tempore do Mercosul. O Mercosul tem uma presidência entre os países plenos, né? Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela, desde 2012 ela é plena. E ela deveria ter administrado o Mercosul em 2016. Não aconteceu. Ela foi afastada porque ela quebrou um protocolo, uma cláusula chamada cláusula ou protocolo de Ushuaia, também conhecido como cláusula democrática. Essa cláusula diz o seguinte, que só países democráticos podem permanecer no Mercosul. Ela está suspensa porque houve uma quebra clara dos direitos democráticos, direitos humanos. Vários embaixadores já saíram da Venezuela e após a eleição, ou melhor, a reeleição de Nicolás Maduro, tá? A cúpula, o grupo de Lima se reuniu. Grupo de Lima, Brasil, Canadá, Santa Lúcia, que é um país da América Central, 13 países, na verdade 14 países agora, não reconhecem o governo de Nicolás Maduro. Não reconhecem. Mas no caso do Brasil não há muito problema, porque o governo de Nicolás Maduro também não reconhece o governo Temer. E dois aliados improváveis no caso da reeleição de Nicolás Maduro: a Bolívia, parceira da Venezuela, e a Rússia. A Rússia reconhece o governo de Nicolás Maduro. No entendimento do Vladimir Putin, aquilo ali foi um processo democrático válido e bonito, né? Estão apoiando, estão batendo palma. Pode piorar? Teorema de Murphy. Não há nada tão ruim que não possa ficar pior. O psicodoido, o psicopata, tem que mandar internar, Donald Trump, está ampliando as sanções, as proibições contra a Venezuela. Então, se na Venezuela já tinha gente morrendo e tem gente morrendo de fome por causa do socialismo estranho que foi instalado ali,
Como é que vai ficar agora? Vai ficar ainda pior. A oposição da Venezuela não conseguiu dizer a que veio, né? E aí o petróleo continua sendo produzido em larga escala no mundo e a economia da Venezuela não se recupera. Se a economia da Venezuela, que é grande produtor de petróleo, não está se recuperando, porque ela não tem diversidade de produção, ela não produz outra coisa, ela se concentrou só no petróleo, que era o que estava dando certo, né? A questão dos combustíveis reverbera no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Considerando que petróleo é um combustível fóssil, petróleo não é renovável, petróleo é altamente poluente e toda vida que eu tenho um crescimento da tarifa do petróleo ou uma queda da tarifa do petróleo, isso repercute em todas as áreas. Agora, por quê? Porque o petróleo, ele é uma matriz multidiversa. Eu faço do petróleo plástico, agrotóxico, detergente, conservante, gás refrigerante do ar-condicionado, pneu, asfalto, embalagem, tudo isso. Então, quando eu tenho uma variação do preço do petróleo, toda a cadeia produtiva é impactada, né? Mais de 183 mil empresas saíram da Venezuela. Por quê? Porque você não vai produzir em um lugar que não lhe garante. Ah, eu vou produzir aqui, de repente o governo, o Estado bolivariano vai lá e estatiza a minha empresa. E aí? Eu fico com os burros na água, tá? A repercussão do setor combustível tem reverberado no Brasil, né? Recentemente nós estamos vivendo aqui a conotação de combustível, a greve dos caminhoneiros. O governo cedeu, o governo abriu. Por quê? Agora vamos reduzir 10% do valor do diesel. Pô, se o governo está cedendo 10%, é porque dá para ceder 10%. Né? O governo não vai dar um tiro no próprio pé, os economistas sabem disso. Agora, por que isso? Por que os caminhoneiros conseguiram fazer isso? Simples. O Brasil depende das rodovias. Nós somos um país de planalto, né? Um país alto. Então, o que deveria existir aqui? Trens. Deveríamos investir no setor ferroviário. Nós investimos em qual? Setor rodoviário, que depende de combustíveis. Se o preço dos combustíveis sobe, repercussão na Venezuela para eles é melhor, funciona, mas para o Brasil é péssimo. Dezenas, centenas de milhares de pessoas estão deixando o carro em casa, estão de bicicleta, de ônibus, de metrô, e aí sobrecarrega a infraestrutura urbana. Ou seja, o que repercute no setor de combustíveis não é um fato isolado. Atinge os combustíveis, atinge a economia, pode desencadear o aumento do desemprego, né? Compromete a via pública, compromete a mobilidade, tudo isso por uma coisa: o Brasil gerencia mal seus combustíveis e gerencia mal o seu setor de transporte. Ah, mas o Brasil tem pré-sal. É, o Brasil tem pré-sal, mas como é que está a exploração do pré-sal? Tá? Isso fez com que o Brasil fosse autossuficiente em petróleo? Não, a Venezuela é autossuficiente, tá? Cuidado, a autossuficiência ela acontece quando a minha produção é maior do que a minha procura. Desde 2009 para cá, a nossa procura tem sido maior do que a produção. O brasileiro comprou carro, que bom, o governo foi lá, fez com que as pessoas comprassem carro. Compraram em 110 parcelas naquele plano compre sem entrada e fique sem saída. E agora está aí o rombo, a conta chegando para cobrar. E gente não pode, comprou o carro, mas não pode pagar o combustível, né? Isso pesa no orçamento do brasileiro, desequilibra as nossas contas e mostra uma falha estrutural urbana de mobilidade e gerenciamento de recursos energéticos. Se aqui está ruim, na Venezuela está pior. Fica a dica. Olha só, profezinho, aquele abraço especial para a galera que acompanha também, aqueles abraços de Sobral. Olha só, um abraço especial para o amigo Charles, lá de Sobral, entrou em contato comigo essa semana, né? Já mandei um materialzinho para ele aí, para a gente correr atrás, vai ter concurso Sobral, vai sair os vários concursos. Charles, abraço para a galera do Maranhão, abraço para a turma do Sertão Central, no Ceará, abraço especial para os aprovados em Aracati, né? É um reconhecimento do trabalho da instituição, é um reconhecimento do trabalho do corpo docente. Saibam, quando vocês são aprovados, nós somos aprovados, tá? Eu sempre digo isso, que a
a inveja, o orgulho, a soberba, isso não paga a conta. Verdade. Tá? Ah, o melhor professor do mundo, não sei. Né? Na dúvida, a gente quer, trabalha, estuda, trabalha, compra livro, trabalha, estuda, porque quando você é aprovado, é mérito seu, mas houve aí também uma ajuda do corpo docente. Professores antenados, professores sabedores do que está acontecendo no mercado, lhe dão o caminho das pedras. Né? Então é muito bom também trabalhar na instituição que vende essa ideia. Abraço a galera, abraço para os meninos que estão chegando agora para o Eusébio, né? A turma da Guarda Municipal já consolidada do dia 22, manhã e noite, e venha para o Tiradentes. Vamos somar, porque 2018 é um ano de aprovação. Aquele abraço especial para também, prof. Agora a Luciana Ribeiro, nossa fã número 1 de Imperatriz Maranhão, que ela disse que tem uma galera, tipo um grupo que eles têm, uma sigla, Matobapi, que é Bahia, Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Então, obrigado a vocês que nos acompanham sempre, obrigado por acreditar no trabalho do Alô Galerinha, porque esse canal não é meu, não é do professor Brando, ele é nosso, porque juntos somos mais fortes. E você que é concurseiro, não desista e não para pelo caminho, enquanto você souber que você tem condições de seguir em frente. É isso aí, galerinha, aquela abração especial do Crajubá, é impossível esquecer da galerinha do Crajubá, Craso, Juazeiro, Barbalha. É a galera que me acompanha em todos os lugares do Brasil, independente de onde sejam, vem me Tiradentes, porque grandes conquistas começam aqui. Valeu então, aquele abraço, valeu, tchau, tchau.